Hoje vamos falar sobre direito adquirido e regra de transição. Mas antes, eu peço que você dê o seu like e se inscreva no canal ativando o sininho, pois assim você receberá toda terça e quinta os nossos vídeos que saem aqui no canal. Bom, o que é o direito adquirido e o que é a regra de transição? Para ficar fácil, eu vou tentar trazer com exemplos. Em novembro de 2019, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos uma regra e muitas pessoas já tinham, por exemplo, direito a se aposentar com essas regras antigas, mas não pediram o seu benefício junto ao INSS. Essas pessoas que já tinham direito a algum benefício, se elas não pediram e vão pedir agora, já com a reforma aprovada, elas podem analisar qual é o melhor benefício para elas, se com as regras atuais ou se com as regras antigas, as regras antes da reforma da Previdência. Isso significa que elas têm o direito adquirido àquele benefício anterior à reforma. Então imaginemos o seguinte, um homem com 35 anos de contribuição e já tinha, por exemplo, acumulado o sistema de pontos e ele não requereu o seu benefício na época antes da reforma da Previdência e esperou a reforma para verificar se com as regras da reforma ele teria um benefício melhor ou não. Passado a reforma, ele viu que com a regra nova o benefício ficou pior, ele teria uma renda menor do que com a regra antiga. Só que ele não pediu. E aí ele falou, preocupado, e agora, eu perdi aquele benefício? Não, ele não perdeu. Ele pode sim recuperar aquele benefício, as regras daquele benefício. Obviamente, ele vai receber do dia que ele deu a entrada para frente. Se ele deu a entrada depois da reforma, é daquela data para frente. Mas as regras de concessão daquele benefício são as regras anteriores à reforma. O que é importante? Muitas pessoas têm direito adquirido a benefícios previdenciários e não sabem disso. E quando dão entrada no INSS, o INSS às vezes ele nega o benefício ou ele dá o benefício com uma regra pior. E aí com isso, o que acontece? O segurado, aquele trabalhador, tem prejuízos na sua renda mensal. Então tem que ficar atento, fazer os cálculos e se isso aconteceu com você, você pode pedir a revisão do seu benefício previdenciário. A regra de transição, por outro lado, é aquela regra transitória. Então imaginemos o seguinte, antes da reforma da Previdência, você já é inscrito no INSS, você já é filiado ao INSS, mas você ainda não preencheu todos os requisitos. Por exemplo, você tem 33 anos de contribuição se homem ou 29 anos de contribuição se mulher. E aí você teve a reforma da Previdência que alterou algumas das regras para a aposentadoria. Você não tem o direito adquirido porque você não preencheu os requisitos, mas você vai se enquadrar em uma das regras de transição da legislação que trouxe a reforma da Previdência. Isso aconteceu com a emenda constitucional número 98, que foi a reforma da Previdência de 1998, também aconteceu agora, em novembro de 2019, que é a emenda 103 de 2019, que trouxe mudanças significativas na Previdência Social. Então, o que é importante? Você, segurado do INSS, sempre observar. Se você preenche os requisitos a qualquer benefício, você tem o direito adquirido. E mesmo que a regra mude e você não tenha pedido o seu benefício, você sempre vai fazer jus àquele direito, mesmo que não o exerça. E aí na hora que você for pedir, você tem que avaliar qual é o melhor benefício, com a regra antiga ou com a regra nova. E para você que está próximo da aposentadoria, mas ainda não preencheu os requisitos, você tem que analisar as regras de transição. Qual é a melhor regra de transição para que eu peça o meu benefício? Regra 1, regra 2, regra 3, e aí você precisa fazer as contas. Peça sempre para que o agente, o funcionário do INSS, apresente todas essas fórmulas. Por quê? Porque segundo o enunciado do Conselho de Recursos da Previdência Social, o enunciado número 1, esse servidor tem obrigação
de dar ao segurado o melhor benefício, e para isso ele tem que fazer os cálculos e apresentar para o segurado as opções, e aí o segurado fazer a escolha. Ah, eu quero a regra 1, eu quero a regra 2, eu quero o benefício A ou eu quero o benefício B. Espero que você tenha gostado, aproveitado. Se você curtiu, dê o seu like, encaminhe no compartilhar pelo WhatsApp para os seus amigos e se inscreva no canal. Quinta-feira nós estamos de volta com um novo vídeo. Um abraço e até mais.